tome posse de suas bênçãos debaixo do favor de Deus. Tome posse das suas bênçãos. O Senhor tem liberado para nós, de fato, como a Soninha falou muito bem, momentos novos, momentos de realidades novas, de prosperidade. Tome posse daquilo que o Senhor tem dado para você. Você precisa aprender a batalhar espiritualmente por essa realidade. É seu. Não seja como passivo. Se, por exemplo, eu não estou acessando alguma realidade, meu relacionamento, um exemplo, né? Eu olhei para um irmão ali, lembrei disso. Meu relacionamento precisa avançar. Não seja passivo. Não, eu declaro em nome do Senhor Jesus, esta realidade é para mim, é para minha família, né? Esses dias, depois, irmãos, vamos todos os domingos permitir que aconteça testemunhos entre nós. Nós estávamos no discipulado terça-feira agora, e aí o irmão Vanderlei contou um testemunho, não vou adiantar o testemunho dele, que o quanto Deus tinha prosperado uma realidade da família dele. Eu fiquei tão feliz com aquilo. Falei, nossa, aconteceu assim, e aconteceu dessa forma, e agora é outra realidade que nós estamos experimentando. Eu falei, você vai contar esse testemunho para a igreja. Aí ele, eita, e agora? Então, cada culto, gostaria muito que os irmãos testemunhassem, amém? Contassem as realidades que têm vivido no Senhor. Outra coisa, se você desejar orar com a gente, venha para cá também cedinho. A gente vai estar orando todos os dias, de segunda a sábado. Amém? No nome do Senhor Jesus. Vamos orar para que o Senhor mande a sua palavra, fala conosco e libere novas realidades para nós? Papaizinho, no nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos à tua presença, debaixo da tua vontade. Necessitamos do Senhor a cada dia mais e mais. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade entre nós. Traga-nos revelação ao nosso espírito. Traga-nos revelação à nossa mente, nosso coração, que nós possamos compreender, que nós possamos nos permitir compreender as tuas realidades, em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma coisa que o Senhor tem falado muito esses dias para mim, presta atenção nisso. Nós precisamos ser curados. Todos nós, irmãos, começando de mim, que estou aqui à frente, precisamos experimentar de cura. Por que, irmão Lucas? Por que, pastor? Por que, obreiro? Nós precisamos disso. Porque se nós não formos curados, como vamos transbordar de cura para as pessoas? O que nós não estamos acessando ou vivendo é porque, de alguma forma, estamos machucados, estamos feridos. Você entende isso? Nós precisamos de disponibilizar o nosso coração para receber cura do Senhor. Amém? Projeta para mim, por favor, 1 Coríntios capítulo 10, do verso 1 ao verso 5. É interessante, irmãos, que, como eu já disse várias vezes, nós recebemos a palavra do Senhor. Pode colocar na versão RA. Isso aí. Nós recebemos a palavra do Senhor e nós precisamos nos posicionar. Como nos posicionamos? Em fé. Nós nos posicionamos no favor, na graça. Amém? Olha o que está escrito aqui. Ora, meus queridos irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. O que você quer dizer com isso, né? Vamos continuar aqui, verso 2. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem, eu não vou entrar em detalhes aqui de traduções, como no mar, com respeito a Moisés. Todos passamos por esse processo. Pode, verso 3. Todos eles comeram de um manjar espiritual. O Senhor libera para nós manjar espiritual, para todos nós. Pode passar? E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas olha o verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Diga assim, a minha realidade não é ficar prostrado no deserto. Nós avançamos como igreja em nome do Senhor Jesus.
O Senhor não tem essa realidade para nós, como igreja. Nós, como Videira Guará, como estamos aqui reunidos, o Senhor tem uma realidade de avançarmos, de sairmos do deserto, da inércia, de ficarmos parados e avançarmos para uma realidade de Nova Jerusalém, de Canaã celestial, de reino, de apropriação das bênçãos do Senhor. Nós tivemos uma célula na quarta-feira, foi uma bênção, né? A irmã Eliane estava lá, os irmãos estavam ali, irmão Enoque estava lá na célula, tivemos uma célula na quarta-feira, foi uma bênção. E lá nós falamos sobre as realidades que o Senhor tem liberado para nós. Eu até mandei nos grupos as últimas 5 palavras que o Senhor tem liberado para nós. E os irmãos lembram? 5 palavras atrás o Senhor falou assim, da lista dos vencedores. Amém? Lembra disso? Eu quero dizer para você, irmão, irmã, o Senhor está liberando para você um lugar nessa lista. Porque senão ele não nos mandaria essa realidade. Mesmo os que estão nos visitando, bem-vindos, eu não cheguei a não comentar, né? Bem-vindos os irmãos ali que estão nos visitando, Tainara ali. Vocês sintam-se em casa aqui, sintam-se abençoados pelo Papai do Céu. O Senhor quer te inserir na lista dos vencedores. Posso falar assim diretamente? Irmã Márcia, o Senhor quer te inserir na lista dos vencedores. Irmã Luciane, irmã Rosana, irmã Elizabeth. Mas nós passamos por situações que precisamos batalhar espiritualmente, precisamos nos posicionar espiritualmente. Amém? Pode pegar aqui. Obrigado. Tá virando? Ah, tá, pode deixar. Aí, pronto, resolvido. Nós precisamos viver essa realidade, batalhar espiritualmente. Mas não batalhar com a nossa força, mas batalhar debaixo do favor de Deus. Batalhar debaixo da fé do Senhor. Coloca outro verso para nós, Gálatas capítulo 6, verso 7 ao 10. Tudo isso que eu estou mostrando para os irmãos, a gente pensa que está no Novo Testamento. Está debaixo do favor e da graça. Olha, irmãos, não vos enganeis. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem ou a mulher semear, isso também ceifará. Então, aquilo que nós plantarmos, aquilo que nós semearmos, ceifaremos. Mas presta atenção. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá o quê? Corrupção. Se eu semear baseado nas minhas tendências ou nas minhas opiniões da carne, eu vou colher o quê? Corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, e é isso que nós precisamos entender, como semear para o Espírito, colherá o quê? Vida eterna. Aleluia! Então nós precisamos, de fato, aprender a semear para o Espírito. Aleluia! Verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não desfalecermos. Então presta atenção, vem as dificuldades na vida? Vem. Vem os problemas do dia a dia? Vem. O que o Senhor está falando? Não desfaleça o seu coração. Continua fazendo o quê? O bem. Eu já vou explicar isso. Verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Agora eu quero te perguntar, o que é fazer o bem? Porque às vezes você vai dar uma sopa ali no pessoal que está ali na rua, você pensa, isso aqui é fazer o bem. Mas a pessoa pode fazer isso com o coração errado. Agora, fazer o bem de fato é você permitir falar a palavra de Deus especificamente no Evangelho. Isso é fazer o bem. O único bem de fato que existe é Jesus Cristo. É o Senhor. É a palavra do Evangelho. Então, como semeamos para o Espírito para colher vida eterna? Quando nos permitimos pregar o Evangelho. O Evangelho é a única coisa de fato que vai te levantar,
te dar vida eterna e levantar a pessoa que está na sua frente ou com quem você estiver. E o que é o evangelho? Nós já sabemos, né? O que é evangelho? Boa notícia. Então, das nossas bocas precisam sair boas notícias. Boa notícia. A respeito de você, a respeito da sua família, a respeito das pessoas, nós precisamos fazer o bem. Como semeamos para o Espírito? Fazendo o bem. O que é fazer o bem? Pregar o evangelho. Aí você pode pensar assim, mas eu tenho que sair falando com as pessoas e das coisas de Deus? É. Comece com você mesmo. Comece com você mesmo na sua casa. Comece a falar para você mesmo, eu recebo uma boa notícia do Senhor. A boa notícia da salvação. A palavra salvação, como eu disse para vocês, tem duas traduções. Sozo e soteria. Uma significa, fui salvo da ira de Deus. Fui salvo do inferno. Aleluia. Estou livre. A outra significa, sou salvo da minha vida do dia a dia. Sou salvo de mim mesmo. Sou salvo das minhas opiniões. Sou salvo da minha vida. Todos precisamos. Toda a humanidade precisa de salvação da ira, do inferno e de salvação da sua vida. Amém? Então, você começa a pregar o evangelho para você mesmo. Você crê no Senhor Jesus? Primeira coisa, você precisa ter convicção. Você crê no Senhor Jesus? Aleluia! Você já confessou como seu fiel e único Salvador, ele ressuscitou, ele é meu, eu sou dele, olha que coisa maravilhosa. Você recebeu o Espírito Santo dentro de si? Aleluia, amém. Alguém tem dúvida disso? Se tiver dúvida disso, você pode vir conversar comigo aqui no final do culto, amém? Mas você recebeu o Espírito Santo dentro de si? Sim. E agora, o que você é? Filho, amado do Senhor. Quero dizer para você, a Soninha colocou muito bem, nós vamos experimentar mais do amor do Senhor. Nós vamos experimentar mais do favor do Senhor. Nós vamos experimentar mais de intimidade do Senhor. Você pode dizer para você mesmo, eu já sou curado. Eu já sou próspero. Eu já sou amado pelo Senhor. Aleluia. Por isso, então, posso experimentar cada vez mais. Amém? Projeta para mim, por favor, Gálatas 6 ainda, no verso 15 ao 17. Só continuando aqui. Sempre pode deixar o versículo aqui, tá bom? Para a gente ir meditando no versículo. Então, nós estávamos lendo um pouco mais acima que nós precisamos semear, lembra disso? Para o Espírito. Irmão, os irmãos têm o Espírito de Deus em si, nós temos. Nós sabemos quando estamos semeando para a carne e quando estamos semeando para o Espírito. Quando semeamos para a carne, o que vai acontecer? Problema, confusão, corrupção, engano, dor, sofrimento. Mas nós aqui, como igreja, semeamos para o Espírito. Então o que vai acontecer? Vida, e vida com abundância, e vida eterna, e alegria eterna. Lembra o que pregamos nas palavras anteriores? Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Presta atenção, vou te explicar. Nem fazer alguma coisa, ou não fazer, é que resolve os nossos problemas. Nem fazer algo, ou não fazer, é que resolve. Mas quem você é? Quem você é? Você é uma nova criatura. Então eu preciso meditar em quem o Senhor me fez, em quem eu sou, no Senhor. Somos uma nova criatura. Então temos o ser, uma nova pessoa. Não somos mais aquela pessoa do passado. Não somos mais. Não aceite, irmã, voltar para o passado. Você é uma nova criatura. Você tem uma nova identidade. Você tem um novo estilo de vida. Você tem um novo pensamento. Você tem novas formas de agir. Essas formas são as formas do Senhor Jesus.
Aí você pensa, poxa, mas não aconteceu tal coisa. E aí eu vou te perguntar, e você não se sinta condenado com isso, mas vamos semear para o Espírito? Vamos semear para o Espírito. Amém? Travou aqui. Ah, tá aqui, entendi. Amém. Projeta para mim, por favor, Gênesis 32, verso 22. E aí vai passando enquanto a gente for lendo. Presta atenção. Quanto mais revelação tivermos de quem somos, mais nos apropriaremos do que tem para nós. Irmã Taira, quem você é? Filha amada. Busque revelação disso. Você pode parecer simples. Ah, já entendi que sou filha amada. Será que entendemos o quanto? Quão profundo entendemos isso? Amém? Vamos dizer aqui? Levantou-se naquela mesma noite Jacó. Quem conhece a história de Jacó? Jacó, o nome dele significava usurpador, enganador. Nós tivemos um nome do passado, irmãos, que não é bom para nenhum de nós. Não é bom para nenhum de nós. Amém? Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o rio, o val de Jaboque, e fez eles passarem. Amém? Pode passar? Vai passando. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro de águas e fez passar tudo o que lhe pertencia. Ele lembra que Jacó estava fugindo de Esaú, o irmão dele? Enquanto você chegar nos seus problemas de forma do seu eu passado, é problema, vai dar confusão, corrupção. Você precisa chegar com o seu eu novo. Amém? Pode passar. Ficando ele só, Jacó, lutava com ele um homem, um anjo, até o romper do dia. Pode passar. Vendo este que não podia com ele, o anjo tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou a sua coxa, e Jacó na luta com o homem, que é o anjo ali. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Eu quero dizer para você, não deixa a sua bênção ir. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Não, eu quero a minha bênção. Eu vou aos pés do Senhor, eu vou orar, eu vou declarar, eu vou chamar a existência. Eu quero a minha bênção. Pode passar? Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E respondeu ele, Jacó. Ou seja, o que ele respondeu? O anjo perguntou para ele, como é que você se chama? Ele respondeu, enganador. Ele tentou enganar o irmão dele, tentou enganar o... Conseguiu, né? Não tentou, não. Autoconsumado. Tentou enganar todo mundo. Então disse, já não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. O que significa Israel? Príncipe do Senhor. Não deixa a sua bênção passar. Você precisa aprender a batalhar pela sua bênção. Irmã, eu falo claramente, o Senhor já abençoou. Ele já deu. Rafael leu muito bem. Ele já deu para nós o melhor de todos, que é Jesus. Como não nos dará graciosamente todas as outras coisas? Não importa o que é. Não deixa a tua bênção passar. Amém. Tornou Jacó e disse, rogo-te, como te chamas? Perguntou ao anjo. Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E então abençoou ele ali. Pode passar? Aquele lugar se chamou Peniel,
pois vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Aleluia! Eu quero te desafiar, irmão, irmã, a ver o Senhor face a face. Quero te desafiar a ver o Senhor face a face. Pergunte a Ele está aí dentro de você. Senhor, o que o Senhor precisa? O que o Senhor quer? Fala comigo. Pergunte a Ele. Ele vai te falar. Ele vai abrir a sua mente, o seu coração. Ele vai te dizer. Todos nós aqui já tivemos várias experiências nisso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O que Ele vai te dizer, você não dá conta de fazer. O Senhor me pediu uma coisa esses dias, eu falei para Ele. Falei, Senhor, Tu sabes que eu não dou conta de fazer isso. Aí Ele falou, então amém, porque agora sou eu na sua vida. Entendeu? Você pode pensar, poxa, mas eu não dou conta de fazer essa realidade aqui. Mas é exatamente isso. Quem vai fazer é Ele. A glória vai ser dele. Toda a glória dele. Não é da nossa inteligência ou do quanto somos bons em alguma coisa. A glória é dele. É tudo pela graça. Amém? Deixa eu passar aqui. E aí, Deus tem para nós suas bênçãos, Ele envia para nós suas palavras, Ele libera para nós novas realidades. E como vamos nos comportar nisso? Como vamos enxergar essa realidade? Precisamos aprender a lutar debaixo do favor de Deus para tomar posse do que Ele já nos deu. E como tomamos posse dessa herança? É isso que nós vamos responder. Eu vou te dar 6 formas, 6 práticas de apropriação das bênçãos do Senhor. 6 formas. Você pode falar, como é isso? Você vai entender. A primeira é, abre para mim Romanos capítulo 10, verso 16. Romanos 10, verso 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Lembra que eu disse para vocês, para nós? O Evangelho é o que cura de fato. Esses dias eu estava conversando com minha mãe, ela voltou de viagem, na quinta-feira, acho que foi quinta ou sexta. Ela passou numa tia minha, todos são crentes da minha família, só que a maioria é crente legalista, é um crente que ele acha que ele está tentando conquistar as coisas do Senhor. Aí ela passou numa tia minha, e minha tia estava muito mal, porque quando você tenta conquistar as coisas do Senhor, quando você tenta conquistar a sua salvação, quando você tenta conquistar suas bênçãos no sentido da minha força, você se frustra. Nós não conseguimos. É só Jesus que consegue para nós. A glória é toda dele. E a minha tia, ela fica mal. Ela tem algumas enfermidades, ela muito mal, depressão, ansiedade. Eu já contei para a igreja que minha mãe, eu nunca tinha conhecido a minha mãe sem depressão. Mas quando eu entendi a palavra da graça, eu falei para minha mãe, mãe, vamos viver uma nova realidade. Ela falou, não, eu falei que ia sair da outra igreja, né, essas coisas aí. Ela falou, prefiro que você morra. Desse nível. Aí eu falei, mas mãe, olha o que diz aqui a palavra. Não, você tá errado, né? Brigou mesmo comigo assim. Dedão na cara. Só se pudesse me bater. E aí ela falou assim pra mim, eu vou ler a Bíblia pra te provar que você tá errado. Falou pra mim. Aí eu, glória a Deus, vai ler a Bíblia. Ela começou a ler a Bíblia e entender a graça. A depressão foi embora da minha mãe. Totalmente. Totalmente. E ela começou a entender a graça. Ela foi lendo, foi confrontando e começou a entender, começou a viver uma outra realidade. E aí minha tia ainda tá nessa situação. Aí minha mãe chegou lá nela e falou assim, fulana, você precisa pensar nas coisas do alto, porque aí você vai conseguir ficar mais de boa. Não, irmãos. Essa não é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é que Jesus faz na nossa vida. É que Ele que realiza. A glória é toda dele. Deus tem para você, irmão, um casamento top? Tem!
Já está tudo escrito, como foi falado aí em palavras anteriores. Já está tudo escrito, as realidades vitoriosas para você. Mas é Ele quem vai fazer, não nós. Precisamos dar a glória para Ele. Aí a minha mãe falou, não, você faz, sabe o que você faz, fulana? Você vai assim, faz isso, faz aquilo. Eu falei, mãe, ela não dá conta. Ela não dá conta de fazer. Ela não consegue. Aí ela, nossa, é mesmo. Presta atenção no que eu quero dizer. A glória precisa ser toda do Senhor. Então, olha aqui. Nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Pode passar mais um verso? E assim, presta atenção. Como que vem a fé? A fé vem como? Pela pregação. Muitos falam que a fé vem pela palavra, mas presta atenção. Existe um intermediário aqui no meio. É necessário eu continuar falando a boa notícia. É necessário eu declarar essa boa notícia na minha vida e na vida das pessoas. A fé, ela vem pela pregação da palavra, pela pregação, pela palavra de Cristo. Então, o evangelho, ele precisa crescer dentro de nós. Quando eu vou falar com uma pessoa, às vezes eu estou aqui do lado, estou falando com outra pessoa, eu vou falar do evangelho. Olha, existe abundante graça para você, de graça. A pessoa fica assim, mas como assim de graça? Já contei para os irmãos, uma vez estava lá no cachorro-quente que eu tinha, e aí o rapaz chegou lá no cachorro-quente e falou assim, todo esotérico, né? Chegou para mim e falou assim, eu falei, nossa, vocês são diferentes, hein? Aí eles falaram assim, eu creio nas energias. Aí eu falei para ele, eu também. Aí ele, como assim? Você crê numa energia, irmão? A energia do Senhor Jesus. Aí ele, é mesmo? Que legal. Eu falei, eu creio em energia também. E eu perguntei para ele, como que é a sua energia? Aí ele falou, não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, que aí eu vou conseguir crescer. Aí eu falei, a minha é de graça. Aí ele, como assim a sua é de graça? Irmãos, nós precisamos viver o evangelho. As pessoas estão aí sedentas pelo evangelho. Essa é uma forma de batalhar. Essa é uma forma como a sua fé, ela aumenta, como a sua fé cresce e você acessa as realidades do Senhor. Segundo, chamar à existência. Romanos 4:17. Romanos 4:17. Como está escrito? Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos, é isso que nós cremos. Ele que faz. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. Essa é a nossa realidade. Nós vamos batalhar espiritualmente. Estou passando por essa situação. Eu entendi, é um fato. Eu entendi, tá ruim. Eu entendi, a situação não tá legal. Mas como você se comporta em relação a essa realidade? Você vai aceitar ela ou você vai chamar à existência a palavra do Senhor no seu casamento, no seu relacionamento, no seu financeiro, na sua intimidade com Deus? Como você vai se comportar nisso? Entendeu? Vamos para o terceiro, para a gente ir para o final. 1 Coríntios 14, verso 1. Então, primeiro, pregue o evangelho. Fale do evangelho para todo mundo. Segundo, chame à existência aquilo que não existe. É loucura para as pessoas que estão lá fora, mas para nós é o poder de Deus. Terceiro, deixa eu voltar um aqui que eu tinha pulado. Orando, colocou o 1 Coríntios 14, né? Pode ser. Profetizando a palavra em nossas vidas. Olha só, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Mas principalmente qual? Principalmente. Levante no dia e profetize a sua felicidade.
Levante o dia e profetize a sua realidade. Principalmente, profetize como é a sua vida, como é a sua casa. Profetize. Declare a palavra, chame a existência. Projeta para mim, por favor. Marcos 11, verso 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que já receberam, e será assim convosco. Quarta realidade, ore. Ore. Peça ao Pai. Fale com Ele das suas necessidades, fale com Ele do que você passa. E tudo quanto pedir, crendo, assim você vai receber. Aleluia! Ontem eu estava no cursão conversando com o Renato, falando, nós precisamos chegar a uma fé de não duvidar. Né? Tava conversando sobre isso. E isso é uma prática. Quando você... Eu tava brincando com ele, né? Falando... Comecei a orar muito por dor de cabeça, né? Aí eu orava por dor de cabeça, a pessoa ficava sem dor de cabeça. Aí eu falava, não, já tô bom em dor de cabeça. Mas aí tava passando na rua, vi uma pessoa de cadeira de rodas. Aí eu, opa. Essa eu não sei como que faz ainda. Eu duvidei. Dor de cabeça eu já não tava duvidando. Mas cadeira de rodas. A fé é uma prática. Nós começamos a orar por uma coisa, depois vamos avançando para uma nova realidade. Até lá em casa nós oramos por uma realidade de cura que uma irmã recebeu. Aí eu falei, nossa, estou ficando bom nessa aqui também. Amém? Então é uma prática. Amém? 1 Pedro, verso 4. Oh, desculpa, 1 Pedro 4, verso 8. Quem lembra as práticas que nós devemos ter para batalhar debaixo do favor do Senhor? Quantas horas? Vem para mim, quantas horas? Acima de tudo, presta atenção. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Olha, não é um amor normal, é um amor intenso. Porque se você permitir esse amor intenso viver a sua vida, o que vai acontecer? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sabe como você resolve os seus problemas de pecado? Porque pecar e errar, todo mundo pecou e errou aqui. Não tenho dúvida disso não. Todo mundo falhou aqui. Mas o que o pecado faz nas nossas vidas? Ele atrasa as nossas vidas. O engano, ele atrasa. Vou explicar para você. Você precisa chegar lá no Guaraum, mas você se enganou e saiu aqui pelo Bandeirante. O que aconteceu? Você atrasou a sua vida. Então, quando você permite viver uma realidade carnal, você atrasa as bênçãos na sua vida. E como que eu tiro o atraso? Lucas, e agora? Já que a gente erra diariamente, como que eu tiro o atraso? Amando intensamente meus irmãos. Quando eu amo intensamente, então como é? Os meus pecados são cobertos. O meu atraso é coberto. Então, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que nós somos uma igreja que ama intensamente uns aos outros. Independente do erro. A gente é conivente com o erro? A gente vai aceitar o erro de qualquer jeito? Não, a gente vai corrigir o erro com amor intenso. Vamos resolver as situações com amor intenso, mas não pode ser fora do amor, tem que ser dentro do amor. É tão gostoso chegar ali, receber os irmãos, lanchar com os irmãos, perguntar se está tudo bem, abraçar, profetizar, vir aqui orar um pelos outros. Essa realidade, em nome do Senhor Jesus, será cada vez maior nas nossas vidas. E por último, João capítulo 6, versos 53 ao 57. Os irmãos, é a ceia. Pode preparar a ceia, Rafa. João, capítulo 6, verso 53. Vamos ler. Respondeu-lhes Jesus:
em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho e não beberdes o seu sangue, não tem a vida em vós mesmos. Eu mandei um áudio para os irmãos falando, irmãos, não vamos negociar dia de culto de ceia. Não vamos negociar. É claro que pode acontecer alguma coisa com alguém. Eu não tenho dúvida disso. Às vezes não deu para vir. Tá tudo bem. Mas eu quero dizer para você, precisamos viver essa realidade. Porque quando participamos do corpo e do sangue do Senhor, então há vida e vida com abundância nas nossas vidas. Amém? Você precisa crer nisso. Adão e Eva, como que eles caíram? Como que eles caíram? Não crendo, é claro, mas na prática, comendo o que é errado. Como que você cresce, irmão? Comendo o que é certo. Comendo do Senhor Jesus. Comendo do seu corpo e do seu sangue. Amém? Pode passar. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, o que vai ter? Vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pode distribuir a ceia. Pois a minha carne, presta atenção, é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. A palavra de Deus, ela tem que ser real para nós. Eu preciso crer nisso. Eu vou participar do sangue, do corpo do Senhor. Cadê? Tem a uvinha. Tá entregando. Quem não pegou o cálicezinho, pega a uvinha, né? As crianças. Somos uma família. Quem pode pegar o cálice? Quem é filho? Filho. É claro que você precisa certificar isso pelo seu batismo. Mas quem é filho? Participa da mesa do Senhor. Amém? Vamos aqui, ó, verso 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia. Vamos ficar de pé.